Quando Jesus morreu, os soldados viram apenas um homem. Mas no mundo espiritual, naquele exato momento, algo que o inimigo jamais esperava aconteceu e mudou a eternidade para sempre. Há um momento na história da humanidade que divide o tempo, abala os fundamentos do universo e transforma para sempre a relação entre o Criador e a criatura. Não foi um momento silencioso. Não foi escondido nos corredores do poder humano. Foi um momento no qual o céu se calou, a terra tremeu e o mundo espiritual foi sacudido em suas estruturas mais profundas. Quando Jesus de Nazaré exalou seu último suspiro naquela tarde em Jerusalém, algo muito maior do que uma morte humana aconteceu. Os olhos carnais viram apenas um homem a morrer numa cruz, mas os olhos da fé enxergam o que a história registrou com tremor. O próprio Filho de Deus estava realizando a obra mais extraordinária que o universo jamais testemunhou. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse certa vez que a cruz de Cristo é o eixo em torno do qual toda a eternidade gira. Não é exagero, é a mais precisa das verdades. Naquele instante em que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, naquele instante em que as pedras se partiram e os sepulcros se abriram, havia algo acontecendo em dimensões que nenhum olho humano poderia contemplar sem ser transformado. Hoje, meu irmão, minha irmã, vamos mergulhar juntos nessa pergunta que ecoa pelos séculos. O que realmente aconteceu no mundo espiritual quando Jesus morreu? Não é uma questão acadêmica, não é um debate teológico frio. É uma questão que toca o coração de tudo o que somos, de tudo o que precisamos e de tudo o que a salvação significa. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51, e Jesus, tendo outra vez clamado em alta voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu e as pedras se partiram. Leia essa passagem devagar. Cada detalhe é uma janela para o mundo espiritual. O véu que se rasgou não era um simples pano decorativo. Era o limite entre o santo e o santíssimo. Era a barreira que separava Deus dos homens desde os dias de Moisés. Apenas o sumo sacerdote podia atravessá-lo, uma vez por ano, e somente com o sangue de animais. Aquele véu declarava a cada geração: vocês estão separados de Deus. A santidade dele e a impureza de vocês não podem coexistir. E então, no momento em que Jesus morreu, aquele véu, que tinha metros de espessura, tecido com fios de linho e de púrpura, foi rasgado. Não de baixo para cima, como se mãos humanas o tivessem destruído. De cima para baixo. Foram as mãos do próprio Deus que o partiram. Foi o Pai declarando ao universo inteiro: o caminho está aberto. O preço foi pago. O Filho cumpriu a obra. Spurgeon escreveu que a morte de Cristo foi a destruição de toda a parede que separava o homem de Deus. Que a cruz não apenas abriu um caminho, mas demoliu a própria necessidade de intermediários humanos para acessar a presença divina. Que declaração poderosa! Que verdade libertadora! Mas o mundo espiritual não tremeu apenas com o rasgar do véu. A terra se abalou. As pedras se partiram, sepulcros se abriram. Isso não era apenas fenômeno geológico. Era o grito da criação respondendo à morte de seu Criador. Era a realidade física refletindo o tremor do mundo invisível. No mundo espiritual, naquele momento, acontecia algo que os anjos contemplavam com profundo respeito. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 12, diz que os próprios anjos desejam inteirar-se dessas coisas. Isso nos diz algo extraordinário. Nem mesmo os seres celestiais compreendiam completamente o mistério que estava se desenrolando na cruz. Pense nisso por um momento. Criaturas que habitam a presença de Deus há eternidades, seres de luz que nunca pecaram, que nunca experimentaram a graça da redenção, que contemplam a face do Pai sem véu. E esses seres se inclinam para olhar, fascinados, para o que acontece quando Jesus morre. Porque ali estava algo que transcendia até mesmo a compreensão angélica. O que estava acontecendo era o cumprimento do decreto eterno que Deus estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo. Em Apocalipse 13, versículo 8, Jesus é chamado de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes que Adão pecasse,
Antes que o primeiro suspiro de vida fosse soprado nas narinas da humanidade, Deus já havia determinado o caminho da redenção. E agora, aquele plano eterno estava chegando ao seu clímax mais glorioso e mais doloroso ao mesmo tempo. O Filho de Deus, que no mundo espiritual é o centro de toda a adoração celestial, estava sendo oferecido como sacrifício perfeito. O preço da sua vida infinita estava sendo pago pela dívida infinita do pecado humano. Aqui é onde muitos cristãos param. Veem a cruz apenas como um evento histórico, como uma morte sacrificial. E é tudo isso, mas é muito mais. No mundo espiritual, a morte de Jesus foi uma batalha. Foi um confronto de proporções cósmicas. E para entendermos o que aconteceu, precisamos compreender o que estava em jogo. O pecado não é apenas uma falha moral. É uma cadeia espiritual. É um título de propriedade que o inimigo reclamava sobre a humanidade desde o Jardim do Éden. Quando Adão pecou, entregou a sua autoridade. Entregou a sua descendência. E Satanás, que Hebreus 2, versículo 14, chama de aquele que tem o poder da morte, usava essa autoridade para manter a humanidade cativa. Mas agora, naquela tarde em Jerusalém, o Filho de Deus estava ali para desfazer o que Adão desfez, para pagar o que Adão contraiu, para reconquistar o que Adão perdeu. E no mundo espiritual, cada gota do sangue de Jesus tinha um peso que nenhuma balança humana pode medir. O sangue de Jesus não era apenas sangue humano, era o sangue do Filho eterno de Deus, que havia assumido a natureza humana para poder morrer como nosso substituto. Cada ferida, cada golpe, cada espinho daquela coroa, cada prego naquelas mãos, era uma declaração de guerra contra as forças das trevas e uma declaração de amor ao coração do Pai. E enquanto isso acontecia, o mundo espiritual observava com intensidade jamais vista. Spurgeon disse que a cruz é o teatro de toda a eternidade, onde anjos e demônios, céu e terra, tempo e eternidade se encontraram num único ponto de convergência. Antes de continuarmos, preciso te fazer uma pergunta, irmão e irmã. Isso está tocando seu coração, porque não estamos falando de história antiga. Estamos falando do fundamento sobre o qual a sua vida eterna está construída. Cada detalhe do que aconteceu no mundo espiritual quando Jesus morreu tem implicações diretas para a sua vida hoje, para a sua oração, para a sua fé. E é exatamente por isso que eu preciso te apresentar algo que foi preparado com muito cuidado e oração para pessoas que, assim como você, desejam ir além da superfície. O e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus é um guia devocional de 21 dias que vai te conduzir, passo a passo, de volta ao coração do Pai. Não são apenas páginas para ler. São dias de encontro real, de oração profunda, de revelação que transforma. Se a morte de Jesus abriu o caminho para a presença de Deus, este e-book vai te ajudar a caminhar por ele todos os dias. Você encontra o link no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não deixe para depois. O coração que busca a Deus merece ser alimentado agora. E se este vídeo está abençoando você, se está despertando algo dentro do seu coração, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque temos muito mais para compartilhar com você. Essa conversa sobre o que aconteceu no mundo espiritual quando Jesus morreu está apenas começando, e as revelações que vêm a seguir vão transformar a forma como você enxerga a cruz para sempre. Há uma cena que poucos se detêm a imaginar com profundidade. Enquanto os soldados romanos dividiam as vestes de Jesus aos pés da cruz, enquanto a multidão zombava e os líderes religiosos se congratulavam, havia um confronto invisível acontecendo em dimensões que a carne não pode ver. O mundo espiritual não estava assistindo passivamente àquela morte, estava sendo abalado por ela. Para compreendermos o que aconteceu nas esferas espirituais quando Jesus morreu, precisamos primeiro entender quem estava do outro lado daquele confronto. Não eram apenas os sacerdotes, não era apenas Pilatos. Por trás de toda aquela maquinação humana, havia uma força muito mais antiga, muito mais calculista, e que acreditava estar vencendo naquele dia. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 8, revela algo que deveria nos fazer parar. Nenhum dos príncipes deste século a conheceu,
porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Que versículo devastador! Que confissão implícita da derrota das forças das trevas. Pense no que Paulo está dizendo. Os príncipes deste século, expressão que se refere às potestades espirituais, aos governantes das trevas que operam por trás dos sistemas deste mundo, não compreenderam o que estavam fazendo ao mover os homens para crucificar Jesus. Se soubessem, jamais teriam tocado nele. A cruz, que parecia ser a vitória definitiva do inimigo, era, na verdade, a armadilha que o destruiria. Satanás não entendeu o mistério. Ele viu o Filho de Deus enfraquecido, humilhado, abandonado. Viu o desespero nos olhos dos discípulos, ouviu o clamor da multidão pedindo a crucificação e concluiu que estava vencendo. Mas estava, na verdade, cavando a sua própria ruína com as próprias mãos. Isso nos ensina algo profundo sobre a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios 1, versículo 25, a palavra declara que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que parecia derrota era a estratégia mais brilhante de toda a eternidade. O que parecia fraqueza era o poder mais absoluto que o universo já conheceu. Quando Jesus morreu, aconteceu algo que Colossenses 2, versículos 14 e 15, descreve com linguagem de guerra. Cancelando o escrito de dívidas que havia contra nós, que nos era contrário, e o tirou do meio, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na mesma cruz. Leia cada palavra com atenção. Há uma batalha descrita aqui. Há uma vitória proclamada aqui. O escrito de dívidas era o registro de toda transgressão humana. Era o documento espiritual que o inimigo apresentava diante de Deus para acusar a humanidade. Era a base legal sobre a qual as forças das trevas operavam contra cada alma. E Jesus, ao morrer na cruz, não apenas perdoou esse documento, ele o cravou na madeira. Ele o destruiu de forma pública, irrevogável, definitiva. E então Paulo usa uma imagem poderosa do mundo romano. Quando um general romano vencia uma batalha, ele desfilava pelos campos tomando os inimigos derrotados e os expondo publicamente, acorrentados, humilhados, como troféus da vitória. Paulo diz que foi exatamente isso que Jesus fez com os principados e potestades ao morrer na cruz. Ele os despojou, ele os expôs, ele triunfou sobre eles. Aqui está a inversão mais extraordinária da história. O que parecia a maior derrota de Jesus foi, na realidade, o seu maior triunfo. O que parecia o momento de máxima fraqueza foi o momento de máxima força. A cruz não foi o local onde Jesus foi derrotado. Foi o local onde ele derrotou toda a potestade que se opunha à humanidade. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo no mundo espiritual naquele momento. Algo que tem a ver com a natureza do próprio sofrimento de Jesus. Quando lemos em Mateus 27, versículo 46, o clamor que saiu dos lábios do Filho de Deus: Deus meu, por que me abandonaste? Estamos diante do maior mistério da fé cristã. Aquele clamor não era fraqueza, era o cumprimento de Salmos 22, uma profecia messiânica escrita 1000 anos antes da crucificação, que descrevia com detalhes assombrosos o sofrimento do Messias. Mas além do cumprimento profético, havia uma realidade espiritual devastadora naquele momento. O Filho estava suportando, em seu espírito, o peso de toda a ira justa de Deus contra o pecado humano. Teólogos chamam isso de satisfação vicária. Jesus não estava apenas morrendo fisicamente, estava sofrendo a separação de Deus, o inferno espiritual, no lugar de toda a humanidade. O castigo que cada um de nós merecia, por cada pensamento impuro, por cada palavra cruel, por cada ato de rebeldia, foi derramado sobre o Filho inocente naquele momento de trevas. E é por isso que o sol se apagou. Mateus nos diz que das 12 horas ao meio da tarde, trevas cobriram toda a terra. Não era eclipse natural, era o luto da criação. Era o céu recusando-se a iluminar o momento em que o seu Criador carregava a maldição do pecado. Era uma sombra espiritual que se manifestou no mundo físico, no mundo espiritual, naquelas trevas.
estava acontecendo a transação mais sagrada que a eternidade conheceu. O pecado de Adão, o pecado de Abraão, o pecado de Davi, o pecado de Pedro, o seu pecado, o meu pecado. Tudo isso estava sendo imputado ao Filho sem pecado. E a ira santa de Deus, que a justiça exigia fosse derramada sobre os culpados, foi derramada sobre o inocente, que voluntariamente se colocou no lugar dos culpados. Isaías, 700 anos antes daquele dia, havia contemplado essa cena em espírito e escrito. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele as carregou. Mas nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Isaías 53, versículos 4 e 5. O profeta viu a cruz séculos antes dela existir. E o que esse sofrimento significou para o mundo espiritual? Significou que a dívida foi paga, integralmente, sem parcelas, sem condições. O sistema de sacrifícios animais que havia sustentado o culto israelita por séculos apontava para esse momento. Cada cordeiro imolado no templo era uma sombra, um prenúncio, uma promessa de que um dia o verdadeiro cordeiro viria e ofereceria o sacrifício definitivo. E quando Jesus disse, está consumado, em grego tetelestai, não estava apenas declarando que a vida estava chegando ao fim. Estava usando uma palavra que no mundo comercial greco-romano significava a dívida está paga em sua totalidade. Era o carimbo final no documento. Era a declaração jurídica no mundo espiritual de que nenhum acusador jamais poderia apresentar contra o crente redimido uma dívida que não houvesse sido quitada pelo sangue do Filho. Isso muda tudo, meu irmão, minha irmã. Quando você compreende o que aconteceu no mundo espiritual naquele momento, você nunca mais olha para a sua vida com os mesmos olhos. Você nunca mais aceita as acusações do inimigo como se fossem verdades definitivas sobre quem você é. Porque o que Jesus fez na cruz não foi apenas um ato de amor, foi um ato jurídico, espiritual e eterno que transformou a sua posição diante de Deus para sempre. A batalha que aconteceu no mundo espiritual quando Jesus morreu não terminou ali. O que começou na cruz continuou em algo que exploraremos a seguir. Um descenso que poucos compreendem, mas que revela ainda mais sobre a extensão da vitória de Cristo sobre as trevas. Existe uma doutrina que está no coração do credo apostólico, confessada por cristãos há quase 2000 anos, e que ainda hoje provoca perguntas profundas em todo aquele que a contempla com seriedade. São apenas 4 palavras em português, mas carregam um peso teológico que poderia encher bibliotecas inteiras. Desceu aos lugares inferiores. O que aconteceu entre a morte de Jesus e a sua ressurreição? Para onde foi o Senhor naquele intervalo? A Bíblia não deixa essa questão sem resposta. E as respostas que ela oferece revelam que a vitória de Cristo na cruz não ficou confinada ao mundo visível. Ela ecoou nas profundezas do mundo espiritual de uma maneira que transforma completamente a nossa compreensão do poder da redenção. Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 3, versículos 18 a 20, escreve algo que tem gerado reflexão profunda através dos séculos. Porque também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos apresentar a Deus, mortificado na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão. Espíritos em prisão. Uma pregação feita por Cristo após a sua morte. Em que dimensão espiritual isso aconteceu? Para compreender esta passagem, precisamos entender o conceito bíblico do Sheol, em grego Hades. No pensamento hebraico, o Sheol era o lugar dos mortos, uma região espiritual que recebia as almas após a morte. Não era ainda o estado final de julgamento, mas uma espécie de antecâmara da eternidade. E havia nessa compreensão uma distinção entre 2 lados desse lugar. Um lado de conforto para os que morreram na fé e um lado de tormento para os ímpios. Essa imagem que o próprio Jesus utiliza na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16. O pobre Lázaro é levado para o seio de Abraão. O rico vai para o lugar de tormento.
e há um abismo entre os dois lados que ninguém pode atravessar. Essa não era apenas uma história ilustrativa. Era um mapa do mundo espiritual que existia antes da ressurreição de Cristo. Quando Jesus morreu, seu espírito desceu ao Sheol. Não ao lado do tormento, pois ele não tinha pecado próprio, mas ao lado do conforto, ao seio de Abraão, onde aguardavam os justos do Antigo Testamento. Ali estavam Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, os profetas. Almas que haviam vivido e morrido na fé, que haviam esperado a promessa sem ainda receber o cumprimento. E o Senhor foi ao encontro deles. Mas a pregação mencionada por Pedro não foi apenas para os justos. Havia também, segundo o texto, espíritos em prisão, aqueles que haviam sido desobedientes. E Cristo proclamou algo a eles. A palavra grega usada por Pedro para pregou é ekerushen, que significa proclamar, anunciar com autoridade. Não era uma pregação evangelística oferecendo salvação. Era uma proclamação de vitória. Era o conquistador declarando aos vencidos que a batalha havia sido decidida. Pense na magnitude dessa cena. O mesmo Senhor que havia sido humilhado, cuspido, açoitado e crucificado, agora descia ao coração do mundo espiritual como vencedor, não como vítima, não como derrotado, como rei, como aquele que havia cumprido tudo o que era necessário para resgatar a humanidade do poder da morte e do sepulcro. Em Efésios 4, versículos 8 a 10, Paulo lança luz sobre esse descenso de uma forma poética e poderosa. Citando o Salmo 68, ele escreve: "Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens." E então explica: "Ora, isto de que subiu, que significa? Senão que também tinha descido primeiro às partes mais baixas da terra." O descenso precede a ascensão. A vitória nas profundezas precede o triunfo nas alturas. Há ainda outra dimensão desta descida que precisa ser contemplada. Em Hebreus 2, versículos 14 e 15, a palavra declara que Jesus participou da carne e do sangue para destruir pelo morte aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo, e para libertar todos aqueles que, pelo temor da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Cristo não apenas morreu, ele entrou no território do inimigo e o destruiu por dentro. Imagine o que isso significa no plano espiritual. O diabo havia construído todo o seu poder sobre um único fundamento: a morte. A morte era a sua arma suprema. A morte era o que ele usava para intimidar, para aprisionar, para desesperar. E então, o Filho de Deus entrou voluntariamente nesse território, confrontou o poder da morte em seu próprio domínio e saiu vitorioso. A morte tentou segurar o Senhor da vida e não conseguiu. O profeta Oséias havia clamado em nome de Deus no capítulo 13, versículo 14. Ó morte, onde estão os teus flagelos? Ó inferno, onde está a tua destruição? Paulo retoma esse clamor em 1 Coríntios 15, versículos 55 a 57, depois da ressurreição, como um grito de triunfo. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepulcro, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Entre a morte e a ressurreição de Jesus, portanto, o mundo espiritual passou por uma transformação que nenhuma força cósmica poderia reverter. O que havia sido o domínio do inimigo foi invadido. O que havia sido a prisão dos justos foi esvaziado. O que havia sido o poder máximo das trevas foi quebrado. E quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou sozinho. Mateus 27, versículos 52 e 53, registra algo que choca pela sua singularidade. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso aconteceu em Jerusalém depois da morte e ressurreição de Jesus. Corpos de santos que haviam morrido voltaram à vida e apareceram às pessoas. Era uma demonstração visível no mundo físico do que estava acontecendo no mundo espiritual. A vitória de Cristo sobre a morte era real, era concreta,
era irresistível. Apocalipse 1, versículo 18, é talvez o versículo mais poderoso para compreender o resultado desse descenso. O próprio Jesus ressurreto declara: "Sou o que vivo e fui morto, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno." As chaves. Aquele que possui as chaves tem autoridade sobre as portas. Jesus entrou no domínio da morte, confrontou o guardião daquele lugar e saiu com as chaves na mão. Isso não é poesia. É uma declaração jurídica e espiritual de que a morte não tem mais autoridade autônoma sobre os que pertencem a Cristo. O inimigo não tem mais acesso livre ao destino eterno dos redimidos. A porta que antes estava fechada para a glória foi aberta. E a porta que antes estava aberta para a condenação foi trancada pela mão do Redentor. Quando você entende isso, irmão e irmã, a morte deixa de ser o seu maior terror. Não porque ela não seja real, não porque não doa, mas porque o seu Senhor já esteve lá, já conheceu aquele território, já o conquistou. E quando a hora chegar para você atravessar aquela passagem, você não irá sozinho. Irá na companhia daquele que tem as chaves, que conhece o caminho e que já preparou o lugar do outro lado. O descenso de Cristo ao mundo dos mortos foi a prova definitiva de que não há dimensão da existência humana que esteja fora do alcance da sua graça. Nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o futuro, como Paulo declara em Romanos 8, poderão separar o crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é dessa certeza inabalável que nasce a coragem para viver a fé todos os dias. Há uma pergunta que nasce naturalmente de tudo o que contemplamos até aqui. Se Jesus triunfou na cruz, se despojou os principados e potestades, se desceu ao mundo dos mortos e saiu com as chaves da morte e do inferno, por que ainda há tanto sofrimento? Por que ainda há tanta opressão espiritual? Por que ainda há cristãos que vivem como se a vitória de Cristo não houvesse mudado nada? Essa tensão é real, e a Bíblia não a esconde. Para respondê-la com honestidade, precisamos entender uma distinção fundamental que a teologia reformada chama de já e ainda não. O reino de Deus já chegou em Cristo, mas ainda não foi consumado em sua plenitude. A vitória já foi ganha, mas a batalha ainda está sendo travada. O inimigo já foi derrotado, mas ainda não foi recolhido ao seu destino final. É como um general que recebe a notícia de que a guerra foi vencida, que o tratado de paz foi assinado, que o inimigo capitulou. A vitória é real, juridicamente definitiva. Mas no campo de batalha, alguns soldados inimigos ainda não receberam a notícia. Ainda lutam, ainda causam baixas. A vitória não está em disputa, mas o campo ainda não está totalmente pacificado. Isso é exatamente o que Hebreus 2, versículo 8, declara com precisão admirável. Mas ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. O ainda não é honesto, é bíblico, não é descrença. É a confissão de quem entende que vivemos no intervalo entre a vitória conquistada e a vitória manifestada em sua totalidade. Mas compreender esse intervalo não significa viver em derrota. Significa viver com consciência da autoridade que o crente possui em Cristo nesse tempo. E é aqui que a morte de Jesus no mundo espiritual tem implicações práticas e transformadoras para cada filho de Deus que caminha pela terra hoje. Quando Jesus morreu e ressuscitou, algo aconteceu com a autoridade espiritual que estava nas mãos do inimigo. Lucas 10, versículo 19, o próprio Jesus declara aos seus discípulos: "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer dano algum." Isso não foi dito apenas aos 12 apóstolos. Foi a declaração do Senhor ressurreto sobre o que a redenção confere a todo aquele que crê. Efésios 1, versículos 19 a 22, é talvez o texto mais explosivo sobre o que a ressurreição e a ascensão de Cristo significaram para o equilíbrio de poder no mundo espiritual. Paulo ora para que os cristãos de Éfeso compreendam qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, o qual operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e poder e força e senhorio,
e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no futuro. Acima de todo principado, acima de todo poder, acima de todo nome que se nomeia. Isso é hierarquia espiritual. Isso é a declaração de que o Cristo ressurreto e ascendido está no topo absoluto de toda a cadeia de autoridade no universo visível e invisível. Nenhuma potestade, nenhum espírito, nenhuma força das trevas está acima dele. Todas estão abaixo. E o que isso tem a ver com você? Efésios 2, versículo 6 responde: E nos ressuscitou juntamente, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo, o crente está posicionado espiritualmente acima de toda a autoridade das trevas, não pela sua própria virtude, não pela sua própria força, mas pela posição que Cristo conquistou e que é conferida ao crente por fé e identificação com o Senhor ressurreto. Isso significa que quando o inimigo vem com acusações, com mentiras, com condenação, com opressão, ele não está atacando alguém que está abaixo dele na hierarquia espiritual. Está atacando alguém que em Cristo está posicionado acima dele. O problema é que muitos cristãos não sabem disso, vivem agachados, medrosos, derrotados, como se a morte de Jesus não houvesse mudado o cenário espiritual de forma radical. Considere o que aconteceu com o templo quando Jesus morreu. O véu se rasgou, como vimos, mas havia outra implicação daquele rasgar que vai além da abertura do acesso à presença de Deus. O sistema do templo, com seus sacerdotes, seus sacrifícios diários, suas barreiras entre o povo e o Santo dos Santos, tudo aquilo foi tornado obsoleto naquele momento. Em termos espirituais, o antigo sistema de mediação religiosa foi encerrado. Hebreus 9, versículos 11 e 12 declara: Mas Cristo, tendo aparecido como sumo sacerdote dos bens futuros, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, tendo obtido eterna redenção. Uma vez, para sempre, eterno. Esse é o vocabulário da definitivo, do irreversível, do completamente suficiente. No mundo espiritual, quando Jesus entrou no santuário celestial com o seu próprio sangue, ele não apenas garantiu a redenção dos seus, ele estabeleceu um novo sacerdócio, um novo tabernáculo, uma nova ordem de acesso a Deus que nenhuma força espiritual pode fechar, bloquear ou contaminar. O sangue de Jesus não apenas cobriu o pecado, ele limpou a consciência, ele purificou o lugar celestial. Ele estabeleceu um caminho eterno e vivo. Hebreus 10, versículo 20, chama esse caminho de caminho novo e vivo que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu rasgado não era apenas o pano do templo, era a carne de Jesus. Era o seu corpo partido que abriu o acesso ao Pai. E esse acesso, uma vez aberto pelo Filho, não pode ser fechado por nenhuma autoridade humana ou espiritual. É por isso que o crente pode orar com confiança. É por isso que você pode se aproximar do trono da graça, como Hebreus 4, versículo 16 convida, com confiança, para que possais alcançar misericórdia e achar graça em socorro no tempo oportuno. Não com timidez, não com vergonha, não com a sensação de que Deus está distante ou inacessível, mas com a plena confiança de quem sabe que o caminho foi aberto pelo sangue do Filho e que ninguém o fechará. O mundo espiritual foi transformado pela morte de Jesus de uma maneira que afeta cada oração que você eleva, cada batalha que você trava, cada momento em que você precisa da presença de Deus. A vitória não é teórica, não é futura, é presente, é agora. E ela opera na vida daquele que crê, que se mantém firme na fé e que vive com a consciência de que está posicionado em Cristo, acima de todo o poder das trevas, no lugar de filho amado do Pai eterno. E essa transformação do mundo espiritual não terminou com a morte e o descenso de Cristo. Ela atingiu seu ponto mais alto num evento que mudou tudo, que reverteu a maldição em sua raiz e que garantiu que a história do universo caminha para um destino glorioso e inevitável. É sobre esse evento que precisamos falar a seguir.
Existe um versículo que Agostinho de Hipona considerava o mais denso de toda a teologia paulina. Um versículo que, se você o contemplar com profundidade suficiente, pode reorganizar completamente a forma como você entende Deus, o pecado, a graça e a sua própria identidade diante do Criador. Está em 2 Coríntios 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Medite nisso. Deixe cada palavra pousar. Aquele que não conheceu pecado, o Filho eterno, imaculado, sem mácula, sem sombra de transgressão, foi feito pecado. Não apenas carregou o pecado, foi feito pecado. No mundo espiritual, naquele momento na cruz, houve uma troca que transcende toda a lógica humana. O impecável recebeu a culpa do pecador, e o pecador recebeu a justiça do impecável. Isso é o que os reformadores chamaram de a grande troca. Lutero disse que a cruz é o lugar onde Cristo e o pecador trocaram de lugar completamente. Cristo desceu ao nível mais baixo da condição humana, à maldição, à condenação, ao abandono, para que o pecador pudesse ser elevado ao nível mais alto da condição divina, a filiação, a justificação, a glória. Não há transação mais extraordinária em toda a história do universo. E essa troca não foi apenas um ato jurídico distante, registrado nos céus sem consequências práticas para a vida do crente. Ela tem implicações que penetram cada camada da existência humana. Porque se Jesus foi feito pecado por nós, isso significa que todo o peso, toda a vergonha, toda a culpa, toda a condenação que o pecado carregava foi transferida para ele na cruz. E se nele somos feitos justiça de Deus, isso significa que toda a aceitação, todo o amor, toda a aprovação que o Pai tem pelo Filho perfeito foi transferida para nós. No mundo espiritual, isso criou uma realidade nova e irreversível. Romanos 8, versículo 1, declara com uma clareza que deveria fazer cada crente respirar fundo de alívio. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não pouca condenação. Não condenação reduzida. Nenhuma. O tribunal celestial foi encerrado para o crente. O veredicto foi pronunciado, justo. E esse veredicto não pode ser apelado, revertido ou contestado por nenhuma potestade do universo. Romanos 8, versículos 33 e 34, confirma isso com uma pergunta retórica, que é, na verdade, um desafio lançado a todo acusador. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O único que poderia condenar é o mesmo que morreu para justificar. O único que tem autoridade para acusar é o mesmo que intercede em nosso favor. Isso tem uma aplicação direta para a batalha espiritual que cada crente trava. Apocalipse 12, versículo 10, chama Satanás de o acusador de nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. A principal arma do inimigo não é o sofrimento físico, é a acusação espiritual. É fazer o crente sentir que não é digno, que não é amado, que os seus pecados são grandes demais para serem perdoados, que Deus está distante e desapontado. Mas o que aconteceu no mundo espiritual quando Jesus morreu destruiu a base legal dessas acusações. O mesmo versículo 11 do Apocalipse 12 revela como os crentes vencem o acusador. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pelo sangue do Cordeiro, não pela sua própria perfeição, não pela ausência de falhas, mas pelo sangue que foi derramado na cruz e que cancelou todo o escrito de dívida que havia contra eles. Quando você ergue o sangue de Jesus contra as acusações do inimigo, não está recorrendo a uma fórmula mágica. Está apelando para a realidade mais sólida do universo espiritual, o sacrifício eterno e suficiente do Filho de Deus, que satisfez plenamente a justiça do Pai e esvaziou completamente a acusação do adversário. É a arma mais poderosa que o crente possui, e ela foi forjada na madeira da cruz de Jerusalém. Mas há ainda outra dimensão da morte de Jesus no mundo espiritual
que raramente é contemplada com a devida profundidade, o que ela significou para a natureza do relacionamento entre Deus e o crente. Antes da cruz, mesmo os grandes homens de fé do Antigo Testamento se relacionavam com Deus através de mediadores, através de sacrifícios, através de rituais que mantinham uma distância reverente entre o santo e o pecador. Depois da cruz, João 15, versículo 15, Jesus declara algo que deveria provocar assombro em todo o coração que o ouve. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amigos. O Filho eterno de Deus chamando crentes pecadores de amigos. Isso não seria possível sem a cruz, sem a morte que rasgou o véu, que cancelou a dívida, que transferiu a justiça. E João vai ainda mais longe. Em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 1, ele exclama com uma admiração que parece transbordar das palavras: Vede que amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Filhos. Não servos tolerados, não estranhos que foram perdoados à distância. Filhos. Com todos os direitos, toda a herança, todo o acesso que a filiação confere. No mundo espiritual, a morte de Jesus não apenas mudou o status legal do crente diante de Deus, mudou a natureza do relacionamento, criou uma intimidade que nem Moisés, nem Davi, nem os maiores profetas do Antigo Testamento experimentaram de forma plena, porque eles esperavam a promessa. Nós vivemos do lado comprido da promessa. Eles viam a sombra. Nós tocamos a realidade. É por isso que a oração do crente não é um ritual de apaziguamento. É uma conversa entre filho e pai. É por isso que a adoração não é um protocolo religioso para manter Deus satisfeito. É a resposta natural de um coração que foi resgatado da escravidão e adotado na família do Rei. É por isso que a vida cristã, vivida com consciência do que aconteceu na cruz, é a vida mais rica, mais profunda e mais significativa que um ser humano pode experimentar nesta terra. Se há algo que este mergulho no mundo espiritual da morte de Cristo deve produzir em você, não é apenas conhecimento teológico. Deve produzir intimidade. Deve produzir a certeza de que você é amado com um amor que pagou o preço mais alto do universo para tê-lo de volta. Deve produzir a coragem de se aproximar do Pai com a confiança de um filho que sabe que foi aceito pelo mérito do Filho perfeito. E se você sente que essa intimidade ainda é distante na sua vida prática, se sente que a oração é difícil, que a presença de Deus parece inacessível no dia a dia, então o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus foi preparado exatamente para você. Durante 21 dias, você será guiado de volta ao coração do Pai, passo a passo, com profundidade e cuidado. Não é teoria, é encontro real. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Dê esse passo. Você merece viver o que Cristo conquistou para você na cruz. Tudo o que exploramos até aqui, a batalha cósmica, o descenso ao mundo dos mortos, a grande troca, a nova posição do crente, converge para uma última verdade que precisa ser contemplada. Uma verdade sobre o futuro, sobre o destino final do mundo espiritual e sobre o que a morte de Jesus garante não apenas para hoje, mas para a eternidade inteira que ainda está por vir. O véu foi rasgado, a dívida foi cancelada, o inimigo foi despojado, o caminho foi aberto, e você, que crê no nome de Jesus, foi declarado filho do Pai eterno, não por mérito próprio, mas pelo sangue do Cordeiro que transformou o mundo espiritual para sempre. A morte de Jesus não foi o fim de uma história. Foi o começo de tudo o que você é em Deus. Cada oração que você eleva, cada batalha que você vence, cada dia que você vive pela fé, tudo repousa sobre o que aconteceu naquela tarde em Jerusalém, quando o céu se calou e a terra tremeu. Se este vídeo tocou o seu coração, quero te pedir que deixe o seu like agora. Escreva nos comentários o que Deus falou com você hoje e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que o Senhor continue te revelando a profundidade da sua cruz. Até o próximo vídeo. E antes de ir, não esqueça,
O e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está esperando por você no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Tudo o que a cruz conquistou para você merece ser vivido com profundidade todos os dias. Esse e-book vai te ajudar a fazer exatamente isso.